Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, 1º de novembro, estamos assim iniciando o mês de novembro, quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, e nos encontramos nesse dia de hoje para partilharmos a Palavra de Deus, refletindo assim o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículo 22 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, atravessando cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém, alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que poucos são os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virem Abraão, Isaque e Jacó junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje vem nos acordar para uma realidade que não podemos fugir, a transitoriedade da nossa vida terrena, da vida que passa. Perceba que o tema central que a liturgia de hoje nos propõe com esse Evangelho é a salvação. Então, é preciso buscar a porta estreita, renunciar às inúmeras portas largas existentes no mundo, portas convidativas, atraentes, que tentam nos desvirtuar dos bens eternos. Veja que esse Evangelho, ele também nos chama a atenção sobre a importância de nos preencher de Deus, de fazermos da nossa vida um santuário que acolhe a todos. Caros irmãos, queridas irmãs, nossa salvação passa pela prática do amor e da justiça, única condição para sermos reconhecidos por Jesus. Deus quer que todos sejam salvos. Foi para isso que Ele enviou seu Filho ao mundo. Então Jesus é a porta estreita por onde devemos passar. Temos a tentação de achar que correndo atrás de Jesus para o louvor, para as celebrações, seremos os primeiros a chegar até Ele. O que de nada adianta se pelo caminho ignorarmos os que estão caídos, necessitados de nossas mãos para reerguê-los. Os caídos, serão os últimos a chegar até Jesus devido à sua fragilidade, mas serão os primeiros a entrar pela porta da eternidade. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a chave dessa porta estreita são eles a quem negamos a justiça e o amor. A passagem pela porta estreita é uma graça, uma oferta do amor de Deus que foi alcançada pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Portanto, o esforço para passarmos por essa porta é no sentido do acolhimento a essa graça que aniquila o nosso egoísmo. Senhor, são poucos os que se salvam. Jesus, conhecedor do que está por trás dessas palavras, não responde diretamente. Ele vai mais além, ou seja, aproveita essa pergunta para fixar o essencial. A pergunta é sobre números, mas Jesus responde sobre o modo de alcançar a salvação. Entrai pela porta estreita. Portanto, caríssimos irmãos, queridas irmãs, a porta estreita é a vivência do amor. Veja que, seguindo para Jerusalém, Jesus dava a seus discípulos
as últimas recomendações, pois lá finalmente seria coroada a sua missão de salvador da humanidade. E assim, ele lhes deu um direcionamento oportuno para nós também nos dias de hoje. Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Muitos tentarão e não conseguirão. E foi mais além dos seus ensinamentos quando lhe falou no dono da casa que fechou a porta para aqueles que achavam que o conhecia somente porque tinha estado com ele, dizendo: afastai-vos de mim, todos vós que praticai a injustiça. Meus irmãos e minhas irmãs, diante dessa realidade, nós também podemos refletir a respeito da nossa ação missionária quando entendemos que convivemos com Jesus na oração, no serviço, no louvor, falando e apregoando em seu nome, entretanto, continuamos com as mesmas práticas injustas. Nem tentamos entrar pela porta estreita, pois as facilidades da vida nos atrapalham. Assim, procuramos o que nos dá menos trabalho, o que não nos impede de satisfazer os nossos desejos. Colocamos os nossos interesses acima daquelas pessoas que necessitam mais do que nós, e tudo isso é como uma armadura que nos impede de entrar pela porta da justiça. Amados irmãos, amadas irmãs, a nossa adesão à salvação que Jesus veio nos dar implica no esforço para superar as nossas inclinações para uma vida fácil, livre dos problemas e dos sacrifícios pessoais. Precisamos nos questionar em todas as vezes que conseguimos as coisas com muita facilidade. Conseguimos as coisas sem esforço próprio, adotando o modelo do mundo, voltando somente para nós, esquecendo de que a justiça é o parâmetro que Deus definiu para chegarmos ao céu. E a justiça é a vivência do amor, a vivência do perdão, a vivência da bondade, a vivência da partilha, da solidariedade, da renúncia. E, consequentemente, a porta estreita é a justiça. Mesmo que tenhamos, amados irmãos e irmãs, que tenhamos pregado em nome de Jesus, mesmo que nos achemos servos e servas fiéis, se não praticarmos a justiça, não teremos lugar na mesa do reino de Deus. A justiça que precisamos praticar requer uma vida de renúncia de nós mesmos. Requer uma vida de humildade e serviço, de abstinência da nossa vontade própria, de domínio da nossa carne e de uma entrega absoluta ao Espírito Santo de Deus que nos conduz. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje devemos nos perguntar: como está a nossa justiça? Temos procurado o caminho mais fácil, que exige menos esforço, ou temos sido fiel à palavra e ao ensinamento de Jesus que nos manda amar ao próximo como a nós mesmos? Como está a sua justiça? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, e peçamos ao Pai para nos conduzirmos pelo verdadeiro caminho da salvação, que passa pelo serviço misericordioso, que passa pelo serviço gratuito a quem carece do seu amor. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos nós, sobre vocês e sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.